Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui hoje para gravar a matéria de Epístolas Gerais do nosso segundo ano do ITQ. É uma matéria bacana, uma matéria muito boa para nós, nos dá muito insumos para palestras, para ministrações, para pregações, porque nós vamos vivenciar um pouco aqui e aprendemos um pouco da história, ou por trás de cada escrito, por trás de cada palavra, de cada ensinamento. Vamos lá? Vamos aprender um pouquinho sobre essa apostila chamada Epístolas Gerais. Vamos lá. Primeiro capítulo, nós vamos falar um pouquinho sobre o panorama e o contexto histórico que vai nos levar e também vai servir de base para o capítulo 2, 3, 4 e 5. Bacana? Primeiramente, a Bíblia ela é um livro inspirado e completamente cheio de experiências pessoais e coletivas, e uma porção de fatos históricos que descrevem a transformação da palavra dita por Deus em realidades tangíveis. O que seria isso, pastor Jefferson? É nós vivenciarmos, ao ler as Escrituras, conseguimos vivenciar aquilo que aconteceu. Conseguimos nos ver, talvez, numa passagem num deserto, nos ver na passagem como se estivéssemos dentro da cova dos leões, etc, 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 e vivenciarmos aquilo que a palavra foi escrita, trazendo para as nossas realidades. Quando nós vemos as epístolas gerais do Novo Testamento, escrito por Tiago, escrito por Pedro, nós podemos ter essa realidade. Por quê? Porque muitos desses que são ditos ali, muitos desses versículos e passagens ali ensinados, trazem para a nossa realidade cristã, trazem para o nosso dia a dia coisas, insumos, que nós possamos aplicar no nosso dia a dia. Tornando-se, se necessário, termos em mente os momentos históricos e coletivos do mundo antigo, tanto nos aspectos políticos, geográficos, quanto nas realidades pessoais de cada autor. Nesse primeiro capítulo, nós vamos fazer um básico resumo desde o Velho Testamento até chegarmos na igreja primitiva, nos anos que foram escritas as epístolas que nós citaremos a partir do capítulo 2. Bacana? Então vamos lá. Cronologia do Velho Testamento até o Novo Testamento. Primeiro, nós temos a parte dos patriarcas, que foi aonde foram ditas a maioria das promessas. Nós temos uma grande promessa sobre nós, que foi a palavra dita para Abraão: em ti serão benditos todos os povos da terra. E nós, agraciados por esta promessa, estamos sendo abençoados por Deus, porque estamos fora do contexto histórico, vocês vão ver daqui a pouquinho, do contexto histórico da onde surgiu a igreja primitiva, onde surgiu a igreja de Cristo. Passando pelos Juízes, que foi um período onde o povo se afastou de Deus e viu-se a necessidade, Deus viu a necessidade de trazer o povo novamente para o cuidado, para o seio dele. Então foi se levantando homens, foi se levantando mulheres, com autoridade, mulheres com disposições, homens com disposições para trazer o povo novamente para a presença do Senhor. Tivemos juízes bons e juízes maus, juízes que fizeram aquilo que agradava a Deus e, óbvio, aqueles que também deslizaram. E é interessante afirmarmos um pouquinho sobre o juiz, porque o povo ele sempre foi muito inconstante, desde a época dos patriarcas, passando pela parte do juiz. Depois, viemos para o período do reinado, onde iniciou-se primeiramente com Saul. Saul foi o primeiro rei constituído por Deus para governar o povo dele. Vocês conhecem bem a história, não vou me ater no pormenor. Passando então por Davi, que foi um homem segundo o coração de Deus, chegando para Salomão, que conseguiu estabelecer, vamos dizer assim, o reino de Deus e trazer prosperidade, trazer bens para o reinado do povo de Deus. Cada um desses primeiros 3 reis tiveram os seus detalhes bacanas, os seus detalhes de serem bênçãos e abençoarem a vida de outros, mas também tiveram os seus desvios e também tiveram os seus deslizes. Esses 3 reis, Saul, Davi e Salomão, são os reis do Reino Unido, vamos dizer assim, quando as 12 tribos eram ainda governadas por um só homem. Então veio depois de Salomão o seu filho chamado Roboão. Roboão começou a reinar e a partir do reinado dele houve uma divisão das tribos, passando a se chamar tribo do norte e tribo do sul. A tribo do sul correspondia ao reino de Judá e a tribo norte correspondendo ao reino de Israel. É interessante afirmar que o reino do sul, que era Judá, foi um povo que permaneceu em sua maioria um povo separado, ancorado obviamente pelas promessas de Deus feitas a Davi, de que
em ti, Davi, através de ti até a linhagem de Cristo, sempre terá uma linhagem sua, sempre terá um descendente seu governando o povo. Já o Reino do Norte, o povo de Israel, é conhecido como um povo que acabou se mistificando, acabou permitindo a entrada de outros deuses, permitindo a entrada de outras culturas, e isso meio que tornou o povo impuro. A grande maioria dos governadores, praticamente todos os governadores da nação de Israel, foram reis idólatras e corruptos. Friso aqui, dentro dos governantes do reino de Israel, Acabe, cujo a passagem nós vivenciamos e conhecemos bem, quando Elias desafia os profetas de Baal, porque eles tinham tornado o reino de Deus um reino idólatra. Esse rei, na época, era Acabe, casado com Jezabel, que posteriormente colocou, né, o próprio Elias para correr, vamos dizer assim. Enfim, falando um pouquinho de história, essa é a parte da história onde nós vemos, né, que o povo ele foi se perdendo, o povo foi deixando com que as coisas de Deus ficassem em segundo plano. Neste cenário aqui do reino dividido, foram surgindo o período de ascensão dos profetas, os grandes homens de Deus que profetizavam tanto a queda do povo de Deus, né, sendo escravos da Babilônia, quanto também a ascensão do povo de Deus, tanto também como a libertação do povo de Deus. Posso pontuar aqui Jeremias, que foi um grande profeta de Deus, Isaías, que profetizou também nesta época, e tantos outros grandes homens de Deus, que neste período aqui de altos e baixos do povo de Deus, trouxe uma palavra tanto para exortação, quanto uma palavra profética para a libertação. Passado este período, onde veio a queda de Israel, posteriormente a ascensão da Babilônia e o povo que se tornou, o povo que retornou para casa, né? Quando nós chamamos aí os remanescentes de Israel, aí nós temos, dentro da cronologia bíblica, nós temos a ascensão de Neemias e Esdras, que eles vieram para tratar da reconstrução do templo. Aparece também neste período Ageu, que vai dizendo uma palavra bem assim: a glória da segunda casa será melhor do que a primeira. Era um profeta que profetizou após, né, o retorno do povo do exílio para a reconstrução de Israel. Nesse período, amigos, deem uma parada no tempo de 400 anos, aonde Deus ele não se comunica com o povo. Deus ele simplesmente se cala com relação ao povo dele. Nesse período de 400 anos, tem a ascensão dos grandes imperadores. Os grandes imperadores, eles começam a ascender, começam a crescer nesse grande período, que é um período de 400 anos. E aí, nesse período, nós temos alguns grandes homens que se destacaram. Por exemplo, o primeiro aqui, Alexandre o Grande, ele foi responsável em propagar a linguagem, né, grega, com praticamente a Ásia e a parte da Europa inteira falando um povo, porque eles foram conquistando terreno, conquistando cidades, conquistando povoados e foram propagando. Isso tem muito a ver com a facilidade da mensagem de Cristo e de João Batista quando eles aparecem pregando, né, no Novo Testamento, tanto no deserto como a passagem de Cristo, porque a maioria dos locais por onde Jesus passou, por onde Paulo posteriormente também passou, falavam a mesma língua, tinha o mesmo vocabulário, então tinha essa facilidade de propagar o evangelho. Então, de certa forma, podemos dizer que mesmo sendo um imperador ímpio, eles contribuíram para que as boas novas fossem pregadas ao povo. Cito também aqui, neste período, Herodes. Nós conhecemos a história bíblica que fala sobre o período onde que Jesus ele precisou ser julgado e ele chega diante do imperador, diante de Herodes, e esse era uma das pessoas que comandavam a região aonde estavam instalados os judeus, a Judéia. Isso também foi muito benéfico para o povo de Deus, porque por mais que ele era, né, de outra cultura e não servia a Cristo, eles tinham uma certa facilidade com o povo. Foi Herodes que ajudou e financiou a reconstrução do Templo de Jerusalém, mas também foi Herodes que deu a ordem para assassinar todos os bebês que tinham nascido na região de Belém,
quando ele ouviu falar que tinha nascido ali o Filho de Deus, o homem que seria o libertador. Esses homens todos, vocês podem acompanhar que aqui na frente nós temos o período onde eles reinaram, até Trajano, que foi o último, que reinou até por volta de 117 depois de Cristo, foram os grandes imperadores do período, romano aí que reinou. Agora nós vamos falar de duas cidades, para entrarmos já no capítulo 2, que foram muito importantes para a história que nós iremos trazer a partir do capítulo 2. Foram cidades que têm uma passagem importante, que têm um histórico importante e que serviram também de base para a propagação do Evangelho, a propagação do Evangelho de Cristo. Jerusalém, uma cidade importante desde o Velho Testamento, quando nós vemos lá no início de Gênesis, quando Melquisedeque ele aparece, e estava nessa cidade e ele era o sacerdote dessa cidade, passando pela travessia do Rio Jordão, o rei Davi, a queda do povo pela Babilônia. Após a queda e a reconstrução dos muros, a cidade voltou a ser referência no tempo do Velho Testamento. E aqui, como eu disse para vocês há alguns minutos atrás, foi quando Herodes ele reconstruiu, ajudou a financiar a reconstrução do templo. Ela passou a se tornar realmente uma referência, o templo se tornar uma referência para o povo. Até que por volta do ano 70 depois de Cristo, o templo e a cidade foi novamente destruída pelos perseguidores da igreja. Outra cidade muito importante é a cidade de Éfeso. Era uma cidade na foz do rio Caister, a oeste da Ásia Menor. Foi a capital da província da Ásia e a sua população no tempo do Novo Testamento era de cerca de 250 mil habitantes. Foi uma cidade muito importante para a propagação, como eu disse alguns minutos atrás, para surgimento dos homens de Deus que ajudaram a pregar, grandes pessoas, grandes igrejas que se instalaram neste lugar. E aqui a Ásia Menor também era uma outra região muito importante neste período do Novo Testamento. Então, pessoal, capítulo 1 nós estamos falando sim desse panorâmico histórico que vai servir para mim e para você como base de estudo a partir do capítulo 2. Bacana? Conseguiu acompanhar bem da cronologia desde o Velho Testamento até o tempo da igreja primitiva?